Então, como que a gente pode fazer a leitura do cosmético e ter mais autonomia na escolha e ter certeza que aquele cosmético é um cosmético que vai fazer o que ele propõe e que ele não seja nocivo à nossa saúde? Eu trouxe aqui o cosmético Aroma Vegetal só para vocês entenderem sobre rotulações, tá? A ideia aqui é fazer com que ele seja um exemplo pra gente, porque eu não vou usar multimarcas aqui para falar dessas multimarcas, mesmo porque pela ética, né? Eu não vou colocar um cosmético que fala que faz e falar para vocês que ele não faz aqui. Então, eu preferi pegar um cosmético do Aroma Vegetal, onde eu tenho certeza naquilo que eu vou passar para vocês seja realmente, de fato, algo relevante para a escolha do seu cosmético. Então, nós temos aqui um cosmético com conceito de vegano, de natural e orgânico. Como que a gente reconhece isso? Primeiramente, gente, um cosmético que tem esse conceito, vocês vão observar na rotulação, ó, que ele é mais sequinho. O que isso significa? Ele é minimalista. Ele não tem várias propagandas em torno dele aqui na frente, tipo, não tem parabeno, não tem petróleo, não tem sulfato. Não há necessidade de você ficar fazendo essas propagandas no rótulo, quando o consumidor é um consumidor que sabe o que ele vai buscar, que sabe o que ele quer. Então, pelas rotulações, pelos símbolos, a gente consegue definir isso também. Então, nós temos aqui num cosmético vegetalizado os seguintes selinhos aqui atrás, olha. Selo de que o cosmético é vegetal, não faz testes em animais, é natural e orgânico, é ecológico. Mas vocês têm cosméticos hoje no Brasil que também tem esse conceito, tá? Então, o que não pode ter num cosmético para cabelo, para pele ou para corpo? São 3 agentes que são nocivos à nossa saúde, que é o sulfato. O sulfato, gente, como eu falei no vídeo anterior, ele é um agente espumante químico. O que acontece no sulfato em relação aos sistemas corporais? Ele ataca as proteínas, ele destrói as proteínas do nosso corpo, deixando a gente vulnerável ao câncer de pele. E os petróleos? Quem são os petróleos no cosmético? Os petróleos são os óleos, vaselina, parafina, óleo mineral. Eles são naturais porque vêm da natureza, mas eles são oclusivos à nossa pele, eles não ultrapassam a barreira córnea. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, eles fazem uma maquiagem e como maquiagem, ele causa resíduo na nossa camada córnea, que é essa camada da pele aqui. Se essa camada ficar com resíduo, pessoal, durante a homeostase, que é à noite, que a gente faz o refazimento celular, as toxinas que são expelidas pelos dutos pilosos que nós temos em toda a extensão do nosso corpo, exceto nas palmas das mãos e na sola dos pés, a gente não consegue fazer essa liberação dessas toxinas naturalmente. Elas ficam alojadas nessa camada da pele porque ali você passou uma maquiagem. Consequência disso, uma pele alérgica, sensibilizada. Muitas pessoas recorrem a médicos, a tratamentos químicos para salvar uma pele que é extremamente irritada. Eu atendo muitos clientes, pacientes com problemas de alergias. A gente vai retirando o sulfato, o parabeno e o petróleo e a pessoa vai melhorando naturalmente. Exatamente. Então, num cosmético, tá? Eu coloquei aqui referência a um shampoo. Então, no shampoo, o que vocês vão observar? Ele não pode ter sulfato como espumante, não pode ter parabeno como conservante e não pode ter petróleo como umectante, tá? Então, o que ele tem que ter? Água, conservantes livres. Quem são? Vou falar o nome de 2 conservantes livres que são bacanas vocês entenderem nos cosméticos, que é o benzoato de sódio e o sorbato de potássio. Esses 2 agentes, eles conservam em até 6 meses um cosmético naturalmente, sem causar câncer e sem ser um disruptor endócrino. Então, as linhas que têm esse comprometimento com a sociedade de ser um cosmético natural, usa o benzoato e o sorbato. Não utiliza parabenos. Quem são os parabenos? Eu peguei uma colinha aqui, gente, que são nomes assim, eu falo que são palavrões de tão grande. Então vamos lá, tô aqui com a minha colinha, tá vendo? A gente tá sempre estudando, né? Então, o que a gente precisa observar?
No início dos rótulos, a gente vê aqui, ó, a composição. Mesmo que aqui na frente esteja escrito um monte de ideias de não tem sulfato, não tem parabeno, não custa nada a gente fazer essa leitura aqui atrás e certamente você vai identificar esses agentes, tá? Então lá no início dessa composição nós vamos ter a água e os agentes que são compatíveis, que têm afinidade com a água. E a gente já vai ali conservar essa água também. Então no início do rótulo vocês vão ver água deionizada ou água desmineralizada, vão ver ali uma glicerina. Se tiver esse selinho aqui atrás verdinho, ó, essa florzinha aqui, essa folhinha, significa que ele é uma glicerina vegetal, ele não é glicerina de base animal. E ali também a gente vai ter o sorbato e o benzoato, que são os agentes que vão conservar a água desse cosmético. Mas nós também colocamos óleos, porque os óleos no cosmético, assim como a glicerina, eles são hidratantes e umectantes do cabelo, eles conservam a água no cabelo durante a lavagem. Então, esses umectantes não podem ser à base de petróleo. Então, quais são os nomes mais comuns de petróleo que a gente vê no cosmético? Parafina, vaselina, óleo mineral, mas nós também temos os silicones. Vou falar um para vocês: cetildimeticone, dimeticone. Esses nomes, quando vocês verem nos rótulos, significa que são silicones. Silicones não são naturais, não são compatíveis, causam uma vulcanização no fio. Eu uso bem essa palavra. Ele simplesmente sela o fio igualzinho o formol, então nada entra e nada sai. Cria-se uma hidrofobia, que é quando o fio não consegue receber nutrientes e nem liberar toxinas, ou seja, você vai matar os seus cabelos usando petróleo. Eu sou colorista, visagista e cabeleireira há 30 anos, eu falo para vocês, eu já tive essas experiências de ver cabelos com hidrofobia e ter ali muito trabalho para chegar numa coloração desejada. Quantas mulheres que estão aí me ouvindo já não procuraram profissionais de alta qualidade em mechas, chegaram lá e saíram com mechas laranjadas e acharam que a responsabilidade é do profissional, e não é. Às vezes o seu cabelo estava recheado de petróleo ou de progressivas à base de progressivas ácidas, que também causa essa hidrofobia no fio. Então é importante nós termos conhecimento do que nós estamos usando nos nossos cabelos e peles, até mesmo para quando vocês procurarem um profissional, vocês darem esse feedback do que você está usando, né? Então, num shampoo, ou numa máscara, ou num condicionador, ou num creme de pele, parabenos, sulfatos e petróleos não pode conter. Geralmente, cremes de cabelo, a maior parte é óleo e não água, ao contrário do shampoo, que a maior parte do cosmético é água e não óleo. Então, quando a gente vai falar de cremes de cabelo e cremes para o corpo, a gente usa a fase oleosa, que são os óleos que eu, no caso, a minha linha e as outras linhas que são naturais, usam os óleos de cima da terra, como eu falei no vídeo anterior. Então, é manteigas de babaçu, de karité, de cacau, óleos vegetais de abacate, prensado a frio, uva, macadâmia, tá? A indústria química vai usar o quê? Os petróleos. Quem são eles? Eu falei aqui para vocês: parafina, vaselina, óleo mineral, fazem a função como os óleos das plantas, porém não são saudáveis para a nossa saúde nem para os nossos sistemas corporais, ok? Nós também vamos identificar, então, na primeira composição ali, a água, a glicerina e o conservante, que é livre de parabenos. Na segunda fase desse rótulo, nos ingredientes, nós vamos ter os petróleos, que no caso a gente vai falar de plantas medicinais, óleos advindos de plantas. Mas se você vê ali nomes como parafina, vaselina, óleo mineral ou cetildimeticone, você sabe que aquilo ali tem silicone, é petróleo. Tem óleo mineral, parafina, é petróleo. E tem sulfato, é cancerígeno. E tem parabeno, pior ainda. E lá no finalzinho do rótulo nós vamos identificar o parabeno, que é o conservante. O parabeno, gente, são vários nomes, tá?
São vários tipos de parabeno. Tem empresas de cosmético que colocam às vezes 2, 3 tipos de parabeno, que é para esse cosmético durar uns 5 anos na prateleira. Então, entre a produção e a saída da fábrica, ele pode ficar rodando o nosso país por 5 anos e você ir lá comprar ele na prateleira por esse período. Mas isso não é saudável para a nossa pele. Um cosmético que tenha esse conceito vegetalizado, ele não pode ter mais de 2 anos, grave isso, tá? Ele não pode ter validade acima de 2 anos, porque se a validade dele também for superior a isso, corre-se o risco de a gente ter ali um parabeno escondidinho, entendeu? Porque não há como você preservar um cosmético sem parabenos, livre de parabenos, com essa longevidade. Então ele vai perder a ação e vai se estragar. Então o cosmético ideal é 6 meses, no máximo 2 anos, tá bom? E os parabenos, quem são eles? Estou aqui com a minha colinha de novo, ó. Propileno glicol, gente. Quem nunca usou um tônico para face rico em propileno glicol? Porque o propileno glicol na indústria química, na cosmética, é usado para conservar água, tá? E para conservar os óleos, a base completa da química toda, a gente tem o butilparabeno, metilparabeno, parabeno. Esses nomes terminados em eno ou ol, glicol, pode ter certeza que estamos falando de conservantes cancerígenos. Os parabenos, o meu conceito como mulher, como criadora da marca Aroma Vegetal e como esteticista e tricologista que atua na prevenção de doenças de couro cabeludo e pele, eu tenho certeza, e estudos demonstram, que os disruptores endócrinos, como o parabeno, pode causar o câncer de mama. Então não tem motivo de a gente ficar usando essas químicas recheadas de agentes cancerígenos, e nós que somos mulheres, né, pessoal? E os homens também. Quantos homens aí estão reclamando e estão tendo diagnóstico de câncer de próstata? Quem garante que o shampoo rico em sulfato, parabeno e petróleo dele não seja um dos causadores ou gatilho desse câncer de próstata? A ideia aqui é que vocês consigam ler os rótulos com autonomia, sem ficar esperando que a vendedora te fala que ele é bom. Eu falo isso, pessoal, porque essa semana, por incrível que pareça, o meu cosmético acabou lá na minha clínica e eu precisei comprar um shampoo livre de sulfato, porque o meu tinha acabado em estoque. E eu fui numa empresa que vende cosméticos e eu perguntei à vendedora, eu quero um shampoo sem sulfato. Ela me apresentou 4 marcas que tinham um selo enorme na frente de que eles eram naturais e não continham sulfato. Quando eu fui ler no rótulo, estava recheado de sulfato. Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito de quem são os sulfatos, quem são os parabenos e quem são os petróleos, mesmo que você não entenda 100% de química, mas que tenha essa ideia. E no finalzinho aqui desse vídeo, eu vou colocar a relação para vocês bem bacana, que vocês podem guardar lá no seu drive do seu celular, e toda vez que você for comprar um cosmético para cabelo, corpo e rosto, você dá uma lida naquela listagem que eu vou disponibilizar para você, e ali você ter certeza absoluta de que você está fazendo uma compra inteligente e segura para você, para sua família, para suas crianças, né? Imagina você que tem uma menininha aí de 3 aninhos. A produção dos ovários dela já estão no corpo dela desde a sua gestação. Aí você começa a entrar com agentes cancerígenos nessa criança desde os 3 anos. O que a gente espera quando ela quiser formar a família dela, fazer o planejamento familiar? O que nós estamos encontrando aí na sociedade brasileira? Várias mulheres novas com problemas de fertilidade. Exatamente. Quem garante que não são os parabenos, por serem disruptores endócrinos, que não sejam os causadores dessa dificuldade gestacional, desse planejamento familiar? Então, acho que vale a pena nós pensarmos sobre isso, nós agirmos com essa certeza e segurança, para que o claim dessas empresas, que são os marketings apelativos que vêm nos rótulos, não nos engane, que nós temos autonomia suficiente e conhecimento básico para que nós mesmos possamos escolher os nossos cosméticos com segurança, que sejam gluten free, que não contenham glúten, que não contenham parabenos, que não contenham petróleo, que não contenham sulfato. Nós temos as plantas e, para mim, desde a antiguidade os povos já diziam que na natureza nós temos o alimento e nós temos o remédio. Então,
Precisamos de mais o que, pessoal? Agora é só alegria. Nós já temos no Brasil poucos cosméticos. Ainda não é uma expressão muito grandiosa, mas nós já estamos fazendo essa mudança e já disponibilizamos para você em vários locais. Em Juiz de Fora, você tem a Feira É Daqui, que tem 2 pessoas que fazem cosméticos naturais, que sou eu e a Ana Luísa, que fazemos cosméticos artesanais. Nas redes sociais a gente tem a Pachamama, que é parceira do Aroma Vegetal, tem o Aroma Vegetal, tem a Lívia Aloy, tem várias empresas. Agora basta vocês olharem os rótulos e identificarem isso melhor. E saiba que a gente já tem cosméticos no Brasil que são aptos para serem ativados com óleos essenciais também, sem perder a composição, sem perder o efeito dos óleos essenciais e sem estragar a composição cosmética. E a gente está ali performance capilar, facial e corporal. As minhas redes sociais, o meu telefone é o 32 99952 7266, o meu canal aqui no YouTube, e eu também tenho um estúdio de terapias naturais em Juiz de Fora, na Marechal, número 485, Garden Shopping, 3º piso, fica 2 horas do Rio, 3 horas e meia de BH e 5 horas de São Paulo. Vem pra cá, vem tratar comigo. E o Spa Aroma Vegetal também funciona em Belo Horizonte, aonde eu faço essa prevenção de saúde de couro cabeludo e pele. Sejam que eu possa ter ajudado vocês a reconhecerem essas químicas. Agradeço a atenção de todos e até um próximo Conaroma, até uma próxima palestra para enriquecer o conhecimento de vocês em aromaterapia, em cosmetologia natural, em saúde alternativa com óleos essenciais. Namastê!